amigos do Cidade Esporte, no programa de hoje nós estaremos falando de uma modalidade esportiva, que anteriormente era considerado um jogo pré-desportivo, realizado por crianças e adolescentes em quadra e nas ruas. Eu estou falando do baleado, que agora tornou-se esporte com federações, um padrão, ou buscando o padrão das suas regras. E quem vai trazer todos esses detalhes é ele, o presidente da Federação Paraibana de Baleado, Matheus Rodrigues. Matheus, seja bem-vindo ao Cidade Esporte. O que é o baleado? Obrigado, Pedro. Eu queria apresentar para vocês essa modalidade, não só para você, mas para as pessoas de casa, né? Como funciona essa modalidade que tem crescido cada vez mais no Brasil, né? A gente atualmente já possui 5 federações atuantes, né? A gente precisa que elas tenham mais exposição, né, para mostrar para as pessoas, né, a possibilidade de um esporte em si e não só uma modalidade, né? Que tem os jogos, torneios, que existem times, né? Que existem grandes times e grandes histórias acontecendo em quadro. Né? Então, como é que surgiu essa ideia de formar uma federação de baleado? Bom, essa pergunta é muito boa porque se você volta, acho que desde a infância todo mundo já jogou a modalidade de alguma forma, né? Alguns conhecem como queimada, outros conhecem como cemitério, carimba, né? Tem vários nomes, mas o que realmente acontece assim é que as pessoas levam como uma brincadeira e não evoluem, né? A diferença é que a gente evoluiu, né? A gente pulou um degrau a mais, né? Então a gente tá federando os times, a gente tem times oficiais, eles treinam com regularidade, tem uma quadra específica, né? Começamos com as federações que fundaram o esporte, né? Vou dar destaque aqui à Federação Baiana de Baleado, a Federação de Pernambuco também. Eles começaram a modalidade e eles desenvolveram em suas cidades, né? Com um time ou outro, e aos poucos foi crescendo e hoje está virando uma febre entre os jogos. Do Brasil, entre essas 5 federações, qual é a mais forte? Atualmente, a federação que tem mais times, né, é a Federação Baiana, que possui em torno, acho que, de 43 times, né, o que, né, deixa uma proporção muito grande. Mas também é a questão do estado, né, é um grande estado, então é natural que se tenha vários times, né. A de Pernambuco também vem forte no último ano, com grandes eventos, né, eles fizeram a Copa do Nordeste, que foi um evento incrível, assim, ultimamente, mas é isso que eu tenho a dizer. E hoje a Paraíba, como é que se encontra nessa expansão? Bom, a Paraíba, ela possui bons times que mostram força e que precisam, né, de um destaque, né, e a gente está aqui para justamente dar destaque a esses times, com grandes eventos, né, com grandes momentos para eles. E atualmente o Itacoatingá, que é o time de Ingá, é um time de destaque, e acredito que as meninas de Caporã, né, o Baleado Girls também é um grande time de destaque. Bacana. Quais são as principais regras? As principais regras, elas são muito simples, né? Se a bola pegar em você e cair no chão, você tá baleado e você vai para o que a gente chama de zona neutra, morto, cemitério, mofo também, né? Então, à medida que os jogadores forem sendo eliminados, né, o time que tiver mais jogadores em quadra vence. E outra coisa também, vocês contam com o que está no mofo ou que estão dentro da linha? Não, é o seguinte, temos a quadra de jogo, certo, né, que é o tamanho da área do vôlei. Isso, que é o tamanho da área do vôlei, o 9x18, né, se não me engano. Então, as pessoas que estão dentro da área do vôlei, elas estão, teoricamente, eles estão vivas, né? Então elas estão ainda participando do jogo, não que as pessoas do neutro não estejam, mas a quantidade que tiver ali, ela conta para a vitória do time. Quanto tempo dura uma partida? Em torno de 10 minutos, depende do tipo de torneio. Existem torneios de 3 sets, que são 10 minutos cada, então seria 30 minutos, né? Uma partida mais longa, mas de forma geral os torneios são de 10 minutos. Porque normalmente ainda é muito praticado nas escolas, nos jogos internos, essa como modalidade, né? Isso é muito interessante porque a verdade é que as pessoas dizem assim, não, vocês estão tentando chegar no espaço ainda, mas eu discordo dessa opinião. Eu acho que a gente já estava e a gente só está retomando o que já era nosso. E reorganizando. Isso, porque em teoria todo mundo em tese já praticou na escola, porque é uma modalidade que, veja bem, ela tem algumas características muito boas, como ela é simples de entender, né? A bola pega em você, baleou, acabou. Ela também é muito fácil de ser aderida por meninos e meninas, já que nem todo mundo tem a prática ainda. Então, como eles ainda não têm a prática, não tem essa diferença tão forte de força e tal. Então, fica bem equilibrado os jogos, né? E eu acho que o terceiro ponto é porque ela pode ser praticada em qualquer canto, né? A gente não precisa estar numa quadra especialmente para isso, né? Como tênis, como vôlei, né? Que precisa de uma rede e tal. Então, no pé repete? No pé não repete, não, só no rosto. Só no rosto. Pode, não pode. Olha aí, criançada, vocês estão jogando, professores de educação física, viu? No pé não repete. Bateu no pé, foi baleado. Baleou do mesmo jeito, né? Tanto que existe técnica para acertar o pé. Exatamente. Atualmente, quem era uma simples recreação tornou-se aí um jogo pré-desportivo do handebol e passou a ser um esporte especial com essas federações, confederação, pela busca da padronização da modalidade.
Como é que está esse momento dessa expansão? Você já deu mais ou menos essa deixa, né? Uhum. É encantador ver assim o quanto a modalidade tem crescido. De quando eu entrei há 3 anos atrás até agora, dá para ver o quanto os times têm evoluído. Assim, existe muita tática, existe técnica, existe muita forma de se fazer as coisas, né? Por exemplo, você comentou agora sobre a bola no pé, né? Existem times que já prepararam o arremesso justamente para montar alguém que já não consegue pegar no pé, né? Existem outros times que eles já se planejaram para conseguir pegar essa bola. Então existe todo um jeito de se fazer as coisas, né? Não é aleatório como se era antigamente, né? E agora existe toda uma forma que a gente consegue treinar os times para eles fazerem aquela especialidade, né? Eu, por exemplo, quando eu joguei muito baleado, mais novo, mais magrinho, eu tinha muito aquela história da técnica dela seguinte: quando a pessoa jogava e eu era baleado, eu ia para o mofo, eu pedia para o time sempre arremessar a bola em diagonal, subindo. Eu saltava, tinha um bom salto, pegava aqui em cima a bola e do alto mesmo já estava arremessando para surpreender o adversário. Isso pode? Pode, tá na regra que não tem problema, né? A pessoa já saltar e já arremessar, mas é muito interessante, né? Porque os jogadores altos, eles têm algumas vantagens, né? E eu acho que você aproveitou dela para poder jogar, né? E fazer umas jogadas mais bonitas, né? E às vezes eu tinha aquele momento Matrix, quem não sabe, depois procura no YouTube aí, tá? O filme, então, aquelas saídas baixas, deitar, rolar no chão, mas também terminava o jogo, terminava todo sujo. Tem jogador que é assim, né? Tem jogador que a especialidade dele é desvio. Ele é muito bom no desvio, tanto que ele tem a posição dele, ele joga de lateral, para aproveitar as laterais, porque caso a bola saia pela lateral, ele ganha a posse. Então, bons jogadores que sabem desviar, eles aproveitam disso para fazer saltos, para fazer... às vezes ele se joga no chão, né? Ou coisa do tipo. É muito elegante, assim, esse tipo de jogador. Eu sempre achei muito bonito também. Muito bacana, né? Vamos pro intervalo. Na sequência, tem mais baleado aqui dentro do Cidade Esporte. Voltamos com o Cidade Esporte. Estou falando com Matheus Rodrigues, ele é presidente da Federação Paraibana de Baleado. Matheus, o que lhe motivou a entrar na prática do esporte? E ainda o presidente ainda joga? Essa é uma boa pergunta. Acho que sobre a modalidade, foi encantador, assim. Eu não vou mentir para vocês que eu sempre gostei na escola, né? E aí quando eu vi as pessoas jogando mais profissionalmente, né, que existia todo um jeito de se fazer as coisas, isso encanta, né? Eu acho que todo mundo, quando vê alguém que é especialista no que faz e observa essa pessoa e diz, caramba, isso é muito belo, assim, a forma que ela faz, que ela sabe manejar o que ela tá fazendo, né? Todo o controle corporal que ela tem, eu acho que isso é encantador. E quando eu olhei assim, eu disse, cara, é muito legal e eu queria fazer parte desse pessoal, né? E aí eu disse, não, vou pedir para praticar. E aí começou essa história, né? Começou assim, pequeno, né? Eu lembro que eu era cabeludão, assim, era uma época engraçada, né? E meio que hoje eu não consigo mais viver sem, porque é apaixonante. Você começa a entender não só sobre o esporte, mas sobre as pessoas que estão nele. Eu acho que isso também é muito legal, né? Você entende que são comunidades humildes, que veem ali uma oportunidade, né, de poder aproveitar não só com os amigos, mas que tem um objetivo, eles têm uma meta, eles querem alcançar isso, né, através do esporte. E é muito bonito isso, eu acho belíssimo, né, eles poderem juntar o pessoal e dizer, não, vamos treinar durante 2, 3 meses para chegar no objetivo, chegar lá e ganhar, ou mostrar para que a gente fez, né? E resumo, E tem uma cidade do interior que tem um time 40 a mais, que joga o baleado, né? É muito interessante. Tem algumas meninas na cidade de Riachão do Bacamarte, numa igreja, que elas praticam esporte. E isso é muito interessante porque, né, querendo ou não, existe muito julgamento sobre essa idade. Muita gente diz que eles não podem praticar esporte e tal. Mas a nossa modalidade diz não. A gente diz não a isso tudo. E a gente mostra que eles podem praticar sim, né? Até porque ela precisa de um certo condicionamento físico, não negaremos, mas é algo que é muito acessível, né? As pessoas, elas podem se divertir, né, em qualquer lugar, né, num canto de uma rua que tiver, um espaço melhor, sabe? Conseguir uma bola, um canto na rua, eles podem aproveitar e se divertir bastante. Ainda tá jogando? Eu jogo, mas como lazer e diversão, não como modo competitivo, né? Tanto que eu deixei o time que eu pratiquei durante alguns anos, né? Mas como diversão também é muito legal, assim, você tá com o seu pessoal ali, se divertindo, rindo, bagunçando, né, tirando onda da do outro, é maravilhoso. Derrubei, pega você, eu acertei, fiz isso demais. E às vezes até eu, que para quem não sabe, também, além da área de comunicação, sou professor de educação física, e muitas vezes eu entrava no clima com os alunos.
né? Até para agitar. Professor, o senhor vai jogar? Vai, vou jogar, sabe? E na escola tem uma senhora que ela é muito forte e ela é cheia, né? E ela brincava com o pessoal também, e já acima dos 40. E o pessoal tinha essa surpresa. Nossa, fulano, a senhora também joga. E a gente entrava lá e virava uma festa, sabe? Era o foco dentro das aulas de educação física escolar. Agora... Hein, Pedro, mas só não deixando fugir esse ponto, porque eu queria muito falar isso. Como o nosso esporte ele é inclusivo. Sim. Ele não tem isso de, você é isso, você é aquilo, não. A gente não se importa com isso, a gente quer que você jogue. Essa é a nossa questão, a gente quer que você se divirta, né? Você esteja ali na quadra, se divertindo com o pessoal. E não tem isso, né? Tanto meninas jogam quanto meninos jogam. Existem times mistos, existem times só femininos. Ah, pode misto? Pode, mas misto também. Né? Eu sou campeão misto em jogando não. É um exemplo, né? Então, tudo isso, existem várias formas de se jogar, né? E aí a gente pode se divertir, independente de cor, gênero, raça, tudo isso a gente, né? Então, esse misto, só por curiosidade, 5 homens, 5 mulheres? 5 homens, 5 mulheres. Tá, não pode ser uma mais que o outro, não. Não, equilibrado. Tem que ser equilibrado. Legal, não sabia desse detalhe. Às vezes a gente acaba adaptando isso nos jogos na escola, mas sem saber que era oficial. Bacana, né? Mais uma curiosidade aprendendo aí dentro do Cidade Esporte. Uma coisa que destaca também nesse esporte é a questão da memória afetiva, a bola, os jogos na escola. Como é que são as competições? Rapaz, as competições, existem competições e competições, né? Mas atualmente as grandes competições, né? O Paraibano, a Liga Paraibana, o Campeonato Baiano, né? Que é tradicionalíssimo, né? E o Interestadual Pernambucano, eu acho que são os 3 que são unânimes assim. Sim, e todos os times querem participar e querem estar lá, porque assim... Mesmo sendo de um estado para o outro pode participar? Isso, são os interestaduais, né? Normalmente os interestaduais eles dão essa possibilidade, né? Claro que o Campeonato Baiano e a Liga Paraibana são exclusivamente dos estados, mas esses interestaduais também, eles se divertem muito, né? Na Bahia, muito legal, a Copa Sharks, né? Que é organizada pelo time, chancelada pela federação, organizada pelo time King Sharks, né? Muito bom também o evento. É incrível, assim, a quantidade de times, as pessoas na quadra, a torcida, é muito calorosa a Bahia, né? Você trouxe essas bolas, vamos falar aqui um pouquinho delas. Pega aqui, por favor, para a gente ter uma noção. Aqui é a tradicional bola de handebol, que ela é mais dura, ela quica bem, né? E muito utilizada para a modalidade de handebol. E alguns professores usam baleado com essa finalidade, pré-esportiva. Mas vocês também desenvolveram uma bola específica para o baleado, que acho que é produzida em Recife, né? Isso. Essa é uma adaptação da bola que a gente usava de handebol, né? Existem, como ainda o esporte ele ainda está engatinhando, querendo ou não, a gente não pode dizer que ainda está oficializado, né? A gente está engatinhando isso com a federação e tudo mais. Alguns times eles desenvolveram bolas para poder participar para poder criar os seus eventos, né? E a Federação de Recife criou uma bola que seja macia, confortável para as mãos, para o pessoal de lá praticar a modalidade. Então essa daqui é um exemplo dela, né? A bola que eles usam lá, ela é de um material emborrachado, ela é bem confortável. Essa é a oficial? Essa é a oficial de Pernambuco. Certo. A daqui da Paraíba, a gente está em processo de negociação com as marcas e tal, para a gente poder, né, oficializar a bola do estado. Quer dizer, ainda não há uma padronização específica, não. Mas essa daqui talvez seja uma das mais praticadas. Isso. Deixa eu só pegar de novo aqui para a gente sentir a diferença. Ela é. Pega por favor. Ela é pesada. Essas daqui, o tamanho delas é H2L, praticado normalmente entre juvenis e as meninas, o feminino, né, no caso. Então, normalmente se usa essa bola aqui, tá? A do H2L, é o tamanho dela. Certo, a do handebol mesmo. Isso, a do handebol normal. Certo. Temos também a H3L, que se usa normalmente no masculino, tradicionalmente no masculino, né? Então, essa é a principal diferença entre as bolas, né? É natural que se seja uma bola mais macia, porque, querendo ou não, ela vai estar em contato com o corpo, né? O nosso esporte ele é um pouco agressivo, então não pode ser uma bola que machuque a pessoa, né? Até porque isso seria muito prejudicial, né? Então, por causa disso, a gente tem que adaptar, né? Nem sempre dá para ser aquela bola que todo mundo quer, mas enfim, o que é mais importante é que ela seja macia e que ela tenha o peso ideal, né? E a bola de vôlei? A bola de vôlei, ela é utilizada, mas fora do Brasil, né? E também em alguns lugares que não é formalizada. A gente não considera ela de forma geral. Não considera. Eu também já vi muito pessoal assim, aquelas bolas de futsal. Sem a capa. Aí fica só aquele emborrachadozinho, aquele fofinho. Pode ser? Isso pra nós ainda é muito amador, né? Muito amador. A gente já profissionalizou o negócio e que a gente já disse, não, é a de handebol, normalmente essa marca ou uma marca também que é da concorrência, né? Mas enfim. Então, é isso. A gente já oficializou as bolas de handebol, né? A H2 e a H3L. Entendi. Vamos pro intervalo. Na sequência estaremos falando mais da modalidade. Hoje, esporte, o jogo de baleado.
Fica aí que a gente volta já já. Voltamos com o Cidade Esporte, estamos falando da modalidade baleado, hoje crescendo cada vez mais no Brasil e no mundo, né? O que era um pré-desporto, agora se tornando um esporte propriamente dito. Ô Matheus, existe aí uma transição também desse nome, né? Baleado, queimado, para um outro nome, né? Isso, a gente em conjunto... E por quê? Ótimo, porque, como é que eu posso explicar? Em conjunto com as outras federações, o que a gente observou é que esse nome ele é pejorativo, querendo ou não é baleado, queimado, né? Se você jogar isso na internet ou em qualquer outro meio, você vai acabar percebendo que isso leva a coisas que a gente não queria, né? Associar ao nosso esporte. Então, as conversas que estamos tendo internamente é que, através da confederação, a gente possa mudar esse nome e uniformizar ele para todo o território nacional, né? Junto com a Confederação Brasileira de Baleado. Onde é a confederação? A Confederação Brasileira de Baleado, estamos organizando ela para que seja em Salvador. Entendi. Dentro desse contexto, a gente falou um pouco dessa característica, né, das táticas e estratégicas do jogo. Ele é mais força ou ele é mais técnica ou ele é mira? Ele é, assim, sobre mira, também ela faz parte, mas ela é como se estivesse dentro da técnica, eu acho, né? Que quanto mais se pratica, mais se tem a mira... perfeição do detalhe. Isso, a mira como uma técnica especial, né? Então, eu acredito que a mistura dos dois, pessoas que têm muita força e que têm muita técnica, elas conseguem juntar e fazer, né, e ser um grande atleta, né? Eu acho que esse é o diferencial de grandes atletas, conseguem unir tanto a força como a técnica. Mas eu acho que atualmente nosso esporte, jogadores que têm mais técnica, eles se destacam mais, né? Então, o que ele sabe o que ele está fazendo, né? Ele sabe se posicionar bem ou ele sabe se movimentar bem, né? Eu consigo distinguir um bom jogador pelos pés, né? Como ele joga os pés, né? Ele se movimenta bem na quadra, do que jogadores amadores, né? Que ainda estão aprendendo e tal, ainda é um pouco desengonçado. Então, eu acho que a técnica no nosso esporte faz muita diferença, né? Quais são as posições? Rapaz, de forma geral, o que eu posso destacar são os laterais, que são as pessoas que ficam nas pontas. Elas normalmente aproveitam da lateral para conseguir bolas, né? Então, meio que, se a bola sai pela lateral, você ganha posse. Então, essas pessoas, elas têm um desvio muito aguçado. Normalmente, elas aproveitam bem essa lateral, né? Um tempo de reação legal. Isso. Temos os atacantes, as pessoas que normalmente têm mais força, justamente, né? Que é a técnica especial deles. Eles conseguem fazer essa bola viajar muito rápido, né? Eu juro que tem bola que você olha assim, você fica bêbado de pensar assim, que ela tá passando rápido. Então, imagina que é uma velocidade absurda, né, desses atacantes. Junto com esses atacantes também tem que ter uma mira boa justamente para fazer essa troca de bola muito rápida. E acredito que a outra posição seria os defensores. Normalmente eles são pessoas que conseguem agarrar a bola com facilidade, né? No baleado a gente chama isso de encaixe. Né? Pode trocar? Quem foi baleado ser outra pessoa e ir lá pro mofo? Não, não pode. Não pessoa pode. que foi baleada, ela precisa ir pro mofo, necessariamente. Entendi. Tem capitão na equipe? Tem capitões nas equipes e eles são alertados, inclusive, caso tenha alguma intriga entre outros jogadores, né, para que eles consigam conter sua equipe, né. É muito importante a posição de capitão no baleado, principalmente porque normalmente é neles que cai a responsabilidade, né, de cuidar do andamento da partida. Aí ele é obrigado a trocar naquela posição de atacante entre atacante ou ele... Não, isso tanto faz. Assim, depende. Por exemplo, se ele for pro mofo, ele não pode voltar pro jogo. Ele não volta pro jogo, Sim. ele volta pro mofo, né? Sim. Essa é a principal diferença. Mas de posição ele pode deixar de ser um defensor, virar um atacante, né? Isso aí tudo bem, por favor. Número de árbitros? Árbitros na partida temos 5, né? Nossa. São 2 árbitros de bandeira, são os bandeirinhas, eles observam as linhas, ver se os jogadores não estão pisando nela. O árbitro central, ele toma as principais decisões da partida, e ele que está normalmente observando o jogo de forma geral, né? Ele que toma a decisão final. E temos o mesário, que ele normalmente contabiliza os pontos, vê quem teve cartões amarelo, quem foi expulso, quem foi substituído, se o time já pediu tempo ou não. E temos o delegado, né? Que é padrão de todo esporte, tem que ter o delegado. No baleado, o delegado, né? É importante, né? É importante. Festival, né? Festival. Então, pessoal, agora a modalidade vai mudar o nome, viu? Festival. Como é que a federação tem trabalhado para promover o baleado e apoiar esses jogadores, a inclusão da diversidade, inclusive levar para o interior, né? Apesar de a federação hoje estar situada em Ingá, né? Na Paraíba, né? Interior. E para sonhar, de repente, com as Olimpíadas, né? Ah, não, é um sonho muito
eu acho que é muito comum entre a gente do meio e a gente tá batalhando todo dia para conseguir chegar no objetivo, né? A gente quer tornar o baleado cada vez maior, cada vez mais famoso, e a gente sabe que a gente tem essa capacidade, porque a equipe é forte, o pessoal cria grandes eventos, os times são muito engajados, assim, se você vê nas redes sociais, todos eles têm um Instagram e eles postam os lances, e eles têm um TikTok que posta os lances, né? Então, cada vez mais a gente quer crescer e se tornar olímpico seria um sonho, assim, né? De poder participar de algo tão grande como uma Olimpíada, né? Ter o nome de um esporte olímpico, né? E essa interiorização? De fazer parte do interior, eu acho que é importante à medida que, como a gente, normalmente em esportes, né, a gente só olha para as capitais, para os locais de grande massa de pessoas, né, mas quando a gente vai para o interior, a gente tem aquela simpatia com as pessoas, de tipo assim, a gente veio de um lugar simples e a gente quer conquistar, entendeu? A gente quer chegar mais longe e a gente sempre visa isso de certa forma, né? Atualmente eu moro no interior, já sou pessoense, moro no interior, mas eu sei que a gente tem que observar para todos, né? A gente não pode ignorar ninguém, né? Tanto o pessoal da cidade quanto o pessoal do interior. Que conselho você dá aos pais, ou aquele atleta, aquele que já gosta da brincadeira, do esporte, né? Para aprofundar e desenvolver melhor? Para quem nunca jogou, o que eu vou dizer é, começa assim, aproveita para se divertir, para juntar o seu pessoal e dizer, não galera, bora pegar uma bola e bora brincar, bora se divertir, né? Se você já tem um time e vocês já estão brincando, agora já está na hora de profissionalizar e especializar, né? A gente quer participar de grandes eventos, a gente quer poder chegar lá, olhar aquela quadra cheia de gente, se divertir o dia todinho, né? Se Deus quiser carregar uma medalha pro pescoço, e aí está na hora de vocês federar o seu time, né? Buscar a Federação Paraibana de Baleado, federar o seu time para poder fazer parte desses grandes momentos, né? Para quem tem medo de levar a bolada, o que você fala? Rapaz, assim, a gente tem tem que ter um cuidado com quem está começando o esporte, porque sempre existe medo, né? Até porque o nosso esporte ele é um pouco agressivo, né? Mas o que eu vou dizer é, a gente tem um preparo todo especial com eles, existem treinos táticos justamente para a pessoa se preparar para não ficar com medo da bola, né? É claro que nada muito agressivo, né? Até para a pessoa não se assustar, né? Dizer, não quero mais participar, não é isso que a gente quer que ela venha mais, né? Então a gente quer mostrar que ela pode fazer muito mais, né, do que ela imagina. Rapidamente, tua resposta para essas duas perguntas. Tem alguma personalidade pública que você gostaria que estivesse jogando, que você quisesse acertar ele? Rapaz, eu acho que personalidade pública... Conhecida. Eu queria que você, Pedro, você fizesse parte um dia pudesse olhar o esporte da gente, né? Um grande evento e tal. E se quisesse praticar, a gente podia brincar, resenhar. Michele, desafio já marcado, viu? Agora é só com sua autorização. E para finalizar, quem quiser saber mais da modalidade, Instagram, contato, detalhes da federação, como é que faz? Para quem quiser, pode acessar lá no nosso Instagram, Federação Paraibana de Baleado, né? E acompanhar as novidades dos próximos torneios que estão por vir, né? Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui no Cidade Esporte. Muito obrigado, Pedro. Eu que agradeço aqui pela participação. Valeu! Então, se você quer conhecer um pouquinho mais da modalidade, acompanhe aí nas nossas redes sociais e pode rever esse e outros programas. Na próxima semana estaremos juntos neste mesmo canal, neste mesmo horário, trazendo mais esportes para você. Hoje você conheceu o que era um jogo pré-desportivo e passou a se tornar um esporte com federação, modalidades padronizadas. A todos vocês, um abraço e bola para frente. Tchau!